A Secretaria Estadual de Saúde vai intensificar os trabalhos de combate à AIDS e outras doenças infecciosas. A repórter Camila Marinho conversou com o infectologista do Centro de Referência e Treinamento DST-AIDS da Secretaria Estadual de Saúde sobre a importância da prevenção e diagnóstico durante o Dezembro Vermelho. O objetivo é chamar a atenção para o tratamento e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como nos explica o Dr. Sidney Pimentel, infectologista. Como são as campanhas de prevenção, doutor? Explica para a gente um pouco. Na verdade, a gente tem tido poucas campanhas nos últimos anos, né? Houve uma diminuição muito grande nas campanhas de prevenção. O governo tem trabalhado um pouco com algumas estratégias, eles têm ampliado, na medida do possível, a questão da testagem, como eu citei, eles têm ampliado o acesso à PrEP, que é a profilaxia pré-exposição do HIV, é uma das estratégias que a gente tem desde 2018, então essa foi uma estratégia que cresceu nos últimos anos no governo, e inclusive já tendo um impacto bem perceptível, né? Então a população usuária de PrEP, a taxa de soroconversão, né, de diagnóstico de HIV nessa população é muito baixa. Então, algumas coisas elas aumentaram, elas melhoraram durante os últimos anos aí, mas em termos de campanhas mesmo, a gente diminuiu um pouco, né? É uma coisa que a gente poderia ampliar mais. A gente podia aproveitar o espaço também para falar sobre as formas de transmissão, doutor, e grupos de risco. Hoje em dia não é como era antigamente. A gente pode fazer um paralelo sobre isso, por favor? Claro, claro. Na verdade, a gente hoje fala mais em comportamento de risco, né? Então, uma das maneiras de te mostrar bem isso é a questão da PrEP, né? A profilaxia pré-exposição. Até setembro, ela estava indicada para algumas populações que tinham um comportamento de risco mais específico, né? E a partir de setembro, a gente ampliou isso, e a nova indicação de início da PrEP, da profilaxia pré-exposição, é exatamente qualquer pessoa que tenha situações de risco, seja homo ou heterossexual, homem ou mulher, e a partir, inclusive, dos 15 anos, que é uma coisa que mudou nesse último protocolo da gente. Então, qualquer pessoa, por exemplo, que tenha relações sexuais desprotegidas recentes, que tenha feito uso da profilaxia pós-exposição, né, que a gente chama de PEP, qualquer pessoa que tenha tido infecções sexualmente transmissíveis no último ano, qualquer pessoa usuária, por exemplo, de drogas para o sexo, que a gente chama de chemsex, todas essas pessoas estariam em situação de maior vulnerabilidade e teriam já indicação de fazer a PrEP. Então, essas são as populações que hoje elas correm risco, né? São aquelas pessoas que de fato têm exposições sexuais. Além disso, a gente também tem de forma gratuita algumas maneiras de prevenção, né, doutor? Inclusive os preservativos que são distribuídos na rede pública de saúde, porque eu gostaria que o senhor salientasse isso para nós também. Claro, sem dúvida alguma. A gente tem, principalmente, né, os preservativos, já há muitos anos a gente trabalha com os preservativos externos e internos, né? A gente não usa mais a expressão camisinha masculina e camisinha feminina, a gente fala em externos e internos. A gente tem gel lubrificante disponível, né? A gente tem, junto com isso, obviamente, as testagens são totalmente gratuitas, a vacinação que a gente pode fazer para doenças sexualmente transmissíveis também é gratuita no SUS. A gente tem a PEP, exatamente, que é aquilo que eu comentei, a profilaxia pós-exposição, né? Qualquer pessoa que tem uma situação de risco, uma relação desprotegida, uma camisinha que estourou, uma violência sexual, ela tem acesso a uma medicação que ela pode utilizar durante 28 dias e que deve ser começada nas primeiras 72 horas para evitar a infecção. E a gente tem a PrEP, que é essa nova possibilidade, que é a profilaxia pré-exposição, né, um comprimido por dia, enquanto a pessoa se sente em risco, para evitar a infecção pelo HIV. Então a gente tem todas essas possibilidades. E junto na PrEP, uma das coisas que a gente trouxe, né, de novidade foi a possibilidade dos autotestes de HIV. Né? Então a pessoa hoje, ela pode fazer testagem de HIV de diversas maneiras. Ela pode ir no serviço de saúde, ela pode participar em campanhas, como a gente chama de campanhas extramuros, né? Então, agora em dezembro, por exemplo, a gente sai muito do hospital e vai fazer essas campanhas em estação de metrô, estação de trem. Então, é uma maneira de fazer. Mas as pessoas também podem fazer o seu próprio teste de HIV. Elas podem comprar esse teste. Inclusive, existem alguns sistemas em que você pode solicitar um teste de maneira anônima, recebe de maneira anônima em casa e você pode realizar, né? Existem testes simples feitos com saliva, existem testes melhores e hoje também super simples de realizar, feitos em sangue. Da mesma forma que tantas pessoas hoje em dia fazem um exame de glicemia, né? Furando a pontinha do dedo, hoje você pode fazer um teste de HIV dessa maneira, na sua casa, com simplicidade e ter um resultado em 20 minutos. Por último, doutor, já agradecendo a sua participação em nosso jornal,
ressaltar que é totalmente anônimo e também gratuito essa possibilidade de tratamento e prevenção dessas doenças, né? Sim, sim. Tudo que a gente faz na rede pública envolvendo HIV/AIDS é absolutamente e 100% gratuito e anônimo, né? Isso é uma coisa que a gente não abre mão e a gente trabalha assim há muitos anos.